Olá, meus amigos, nós vamos agora, eu sou o professor Orvílio Galon, língua portuguesa, e eu vou dar aqui umas dicas muito importantes para nós enfrentarmos a interpretação de um texto, seja ele de que natureza, de que gênero ele se encontre na verdade. Então, dicas para interpretar um texto. Parecem coisas muito lógicas, parece que eu esteja dizendo o óbvio e, na verdade, realmente é o óbvio que tem que ser dito e repetido. Primeira observação, ler com atenção o texto. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a primeira leitura é só para você saber sobre o que é que o autor está escrevendo. Então, numa primeira leitura, que pode ser rápida, bom, daqui a pouco o texto vai versar sobre racismo, sobre bullying, sobre natureza. Então, todo mundo fica na expectativa. A sua primeira leitura é, opa, o texto fala sobre cotas raciais. Maravilha. A partir dali é que você então faz a segunda leitura agora com atenção. Com atenção. E eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, cuidado, pessoal. É preciso que nós nos demos o trabalho de ler o texto. Só que ler o texto não significa passar os olhos e ir adiante. Sou pena de nós chegarmos no final do texto aqui e não termos praticamente nenhuma ideia do que ele está tratando. Então, ler significa concentrar-se, despojar-se de coisas que estão ao redor, e aí você vem vindo. Maravilha. Feita a primeira leitura, já mais aprofundada, com mais acuidade, o que você vai fazer? Você volta e relê o texto. Aí eu não... Professor, mas é muito pouco tempo. Não tentem responder as questões que vão ser abertas aqui embaixo com uma leitura só do texto. É o primeiro passo para a gente não conseguir êxito. Por quê? Porque depois ele abre aqui embaixo e diz assim, de acordo com as ideias centrais do texto, pode-se concluir que... Só que numa leitura só nós não temos o todo o texto. Então, esse é o tempo precioso aqui. Leia, releia. Ótimo. Agora eu sei do que ele trata, tenho firmeza, começa a interpretar. Maravilha. E começa daí a desenvolver as questões. Marcar os parágrafos, porque via de regra ele te manda. No parágrafo 3 temos uma clara alusão a tal coisa. Então você já sabe, lá 3, para não perder tempo, vai lá e olha. Beleza. Descobrir a ideia central em torno do assunto que está sendo tratado. Bom, o assunto é esse, mas ele focaliza mais direcionado a isso aqui. Ótimo. Então, uma leitura profunda, clara do texto, marca os parágrafos, você vê qual é a ideia central que ele tem e tal, e depois você então começa a responder as questões. Agora vem uma parte importantíssima que é a seguinte. Você encontra o texto e às vezes o texto traz alguma palavra que é desconhecida daqui a pouco. Ora, ninguém é obrigado a saber todo o dicionário. Ninguém sabe todas as palavras. Só que diante de uma palavra que é nova e é desconhecida, você não pode entrar em pânico e sair marcando. Deve ser isso. Não, qual é a estratégia para você chegar a ver o que significa a palavra tal, mesmo não tendo sido vista? Você chega aqui e vai fazer o seguinte, lê o que está logo de cima da palavra e lê o que está abaixo, que você vai perceber que ela, em relação a isso aqui e em relação a isso aqui, ela está dizendo o seguinte, bom, é de cunho negativo, é de cunho positivo, ela tenta veicular uma ideia favorável ou não em relação ao que está de cima e à relação que está debaixo da palavra escrita ali. Ótimo. Então, cercar vocabulário é essa maneira mais tranquila. Que bom se nós soubéssemos o que a palavra significa. Houve na URGS, tempo atrás, uma palavra que foi dada pelo Décio Freitas, hoje falecido, professor de História, e a palavra era isso aqui, olha. A palavra era mitigar. Deixou os alunos em pânico. Mitigar. Na mesma URGS, logo adiante, uma palavra usada pelo mesmo autor era claudicante. Claudicante. Ora, provavelmente sejam palavras até, de certo modo, desconhecidas da gente.
Se você fica em cima de mitigar por mitigar e claudicante por claudicante, nós não vamos chegar a resultado nenhum, vamos perder o tempo precioso. Então o que você vai ver? Você olha a leitura até aqui e veja logo debaixo, e você vai perceber que mitigar, que significa na verdade abrandar, suavizar, diminuir. Então, tentam mitigar os fenômenos da violência. Perceberia que mitigar, tentam mitigar, é abrandar. Claudicante significa capenga, manco, que não tem como sustentar determinadas ideias com ponderação e com profundidade. Beleza. Então, o vocabulário tem de ser visto dentro do contexto. Contexto. E o texto, ele quer o seguinte, você tem que fazer uma associação de coisas, porque às vezes as ideias aparecem implícitas, estão escondidas ali dentro, mas que facilmente são percebíveis com uma leitura, como eu disse, aprofundada, com calma, para se chegar a ver o que realmente o texto quer dizer. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.